Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia. Sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. E hoje voltamos com mais um vídeo da série Psicanálise. Então eu queria começar já esclarecendo que este vídeo está sendo gravado numa qualidade de imagem um pouco menor, como é o padrão já dos outros do canal. Geralmente essa série eu gravo em qualidade um pouco melhor, mas o resultado é que a última vez que eu gravei estou sem acesso à internet da minha universidade, porque estou de férias, então eu só disponibilizo da minha internet residencial. O último vídeo que eu gravei ele ficou com 1 GB, eu tentei mandar 5 vezes pela minha internet, resultado, eu tive que ir numa lan house para poder enviar para o canal, porque a minha internet não dá conta de enviar, então eu tenho que gravar numa qualidade um pouco inferior. Sei que a imagem não é aquelas coisas, mas infelizmente é o que eu tenho disponível para oferecer no momento. Como a minha internet não dá conta de enviar um arquivo mais forte, mais pesado, eu preciso gravar nesta qualidade. Enfim, hoje vamos falar um pouco na nossa série Psicanálise dos usos e usos da psicanálise. Então, a psicanálise e seus usos e usos. Por que usos e usos? Porque há várias formas de se utilizar a psicanálise. Existem desde as formas freudianas, que são mais... nós entendemos, ao menos quem realmente estuda um pouquinho, minimamente, a psicanálise entende como uma forma mais correta, considerando que estamos falando da forma que o próprio desenvolvedor da psicanálise utilizava. E existem algumas adaptações que muitas vezes são necessárias, como as que Lacan faz, mas ainda assim seguindo totalmente um viés freudiano. E existem outras formas de se usar a psicanálise, como alguns por aí usam, que inclusive usam para viés religiosos, e nós sabemos que Freud era extremamente ateu e inclusive afirmava que um dos medos dele é que a psicanálise caísse nas mãos de religiosos, porque fariam um monte de porcaria dela, como nós já temos visto que muitos fazem. Então existem várias formas de se utilizar a psicanálise, e existem algumas que estão mais dentro do correto pela visão do próprio Freud, o seu desenvolvedor, e existem outras que estão dentro de uma visão de atrocidades que são cometidas, tanto contra a teoria psicanalítica como contra o próprio paciente ou a própria pessoa que está sendo referida dentro do que se diz ser uma psicanálise. Não tem nada a ver com a psicanálise. E uma dessas atrocidades que nós vemos sendo cometida pela psicanálise ainda é dentro do próprio período onde Freud era vivo. E o Freud escreve a respeito disso. E ele escreve a respeito disso no seu livro Psicanálise Silvestre ou Psicanálise Selvagem, dependendo da tradução. Então, na tradução da Imago, vocês vão encontrar como Psicanálise Silvestre. Ela se encontra no volume 11, então é este volume aqui. O mesmo, para quem já leu as outras recomendações, é o mesmo volume na qual se encontra as 5 lições de psicanálise, o caso, a questão que o Freud escreve a respeito do Leonardo da Vinci, e então é no mesmo volume. Para quem já seguiu as indicações e leituras dos vídeos anteriores, já sabe em qual volume está. Inclusive também deixar registrado que este vídeo se chama Psicanálise 6, porque existem outros 5 anteriores. Então esteja tendo acesso, agora que eu reparei que eu não coloquei o 6 aqui no título, mas tudo bem, no título do vídeo vai estar Psicanálise 6, então assista os outros 5 anteriores, que eles têm uma sequência lógica. Então você entende esse vídeo assistindo só ele, mas se você assistir os outros, dá uma sequência lógica. Outra coisa importante de falar é que eu não gravo esses vídeos para substituir leitura. Então não é à toa que eu deixo as referências bibliográficas na descrição do vídeo e recomendo que leiam, porque é para realmente ler. Então se você realmente quer entender a psicanálise, não basta ficar assistindo o vídeo. O vídeo ele é ou uma porta de entrada, então você assiste para já ir ler sabendo mais ou menos o que vai encontrar. E isso, eu, por exemplo, tive um seminário a respeito da Metamorfose, escrita por Kafka, antes de ler o livro. Possivelmente, se eu lesse o livro do Kafka sem assistir o seminário, eu acharia aquilo tudo uma bobagem, um cara virando um besouro. Porém, quando eu assisti o seminário anterior, tive toda uma noção da simbologia presente ali, e quando eu fui ler Kafka, achei maravilhoso. Então, às vezes, o vídeo ele nos prepara
para o que nós vamos encontrar para ter um melhor entendimento a respeito. Ou você pode assistir o vídeo pós-leitura para uma melhor compreensão, mas o vídeo, em hipótese alguma, pode substituir leitura de maneira nenhuma. Outra coisa é que alguns vão se perguntar por que em algumas referências eu coloco o volume, o número do volume em numerais romanos, e em outros, em alguns em algarismos romanos e outros em algarismos arábicos. Então eu coloco deste modo porque é o modo que as editoras trazem. Então a editora Imago ela traz em algarismos romanos e a editora Companhia das Letras traz em algarismos arábicos. Por isso que eu coloco deste modo. Bom, e nesse livro, Psicanálise Silvestre ou Psicanálise Selvagem, o que o Freud nos traz? Ele nos traz um caso que chegou até ele de uma mulher, uma senhora, segundo ele na segunda metade da década dos 40, então entre 45 a 50 anos, acompanhada por uma senhora mais velha, sua amiga, e ela vem até Freud com a seguinte queixa, que ela estava sofrendo de quadros de ansiedade extrema e que ela foi em um médico anterior e este médico deu para ela o seguinte diagnóstico. Ela era recém-separada e esse médico disse para ela que a ansiedade dela era oriunda da separação com o marido e que ela deveria, para resolver esse problema, ou voltar para o ex-marido ou então arrumar um amante ou se masturbar. E que era a forma que ela conseguiria resolver o seu problema de ansiedade e que essa era uma nova descoberta trazida por um grande médico chamado Sigmund Freud e que ela deveria estar indo até o consultório do Freud para que ele simplesmente confirmasse o diagnóstico. Bom, a primeira ressalva que nós trazemos a respeito disso e que o próprio Freud nos traz. É necessário que nós tenhamos uma cautela com a opinião de um paciente, como diria o Freud, doente dos nervos. Lembremos que posteriormente a psicanálise vai fazer uma nova leitura e não se utiliza mais o termo doente, não se tem entendimento de doença em si. Mas na época do Freud, como ele era médico, o entendimento de doença é completamente cabível. Então a primeira coisa que o Freud nos traz é necessário cautela quando se fala de um paciente doente dos nervos. Por quê? Porque um paciente doente dos nervos, ele pode projetar coisas. O paciente, de maneira normal, ele já pode projetar coisas. Imagina um paciente que está em um sofrimento psíquico. Ele pode projetar coisas, ele pode entender mal outras, e isso as pessoas fazem habitualmente. Imagina, então, quando estão sob um momento de extrema ansiedade, estresse. Então, ela pode ter mentido deliberadamente porque não gostou da cara do médico, porque não gostou do que o médico disse, e isso nós ouvimos relatos constantes na área da saúde. Muitas vezes o paciente, ele vai no médico, o médico dá exames para ele, para saber o que ele tem, não vai ficar enfiando remédio assim à toa, e o paciente sai xingando o médico, porque, mas como assim ele não me deu medicamento? Que médico é esse que não passa remédio? Então aí a gente vê o nível de ignorância da nossa população, e isso falando em um aspecto mundial mesmo, não somente no Brasil. Alguns estão em uma mentalidade um pouquinho melhor, mas ainda assim não se escapam. Então, de maneira geral, a mentalidade da humanidade ela é muito deplorável, ela é muito ridícula em certos momentos. Então você vai a um médico que tem a finalidade de dizer o que você está passando, que tipo de sofrimento você se encontra, e ele obviamente precisa de parâmetros para isso. Ele solicita um exame, a pessoa sai xingando o médico porque não enfiou o medicamento nela. Enfim, então diante disso que nós vemos acontecer na saúde, nós devemos sempre, como diz o Freud, ter uma cautela, um resguardo a respeito de emitir opinião, se embasando simplesmente pela opinião do paciente. Porque pode ser que ela ou não tenha gostado da cara do médico e daí falou qualquer coisa que ela imaginasse que poderia estragar a reputação desse médico. Pode ser que ela simplesmente, por estar em um momento de sofrimento psíquico, não conseguiu dar a compreensão que tentou ser passada pelo médico. Então, às vezes o médico não falou nesse tom de agressividade que ela traz e a pessoa entendeu daquele modo como agressiva. Isso a gente vê constantemente acontecer também, de a pessoa falar uma coisa normal, comum, e a outra entender com extrema agressividade. Ou
Podem ser vários fatores. Então o Freud ele nos traz já essa primeira coisa, que devemos primeiramente já partir de uma noção de que nunca devemos tomar a verdade do paciente como única para criticar outro. Então, quando o paciente está sob terapia, sim, a verdade do paciente é a verdade válida. Mas, quando se referimos a criticar outra pessoa de fora, aí a coisa muda de situação. Então, para aquele paciente é aquela verdade, mas não significa que realmente é aquilo para a pessoa externa. Então aí cabe uma cautela na crítica. Mas ainda assim, o Freud ele afirma o seguinte durante o livro, que ele vai tomar por verdade o discurso dessa paciente, não com finalidade de tentar afetar a reputação do seu colega de profissão, mas sim com a finalidade de evitar posteriores usos inadequados da psicanálise, como este próprio médico teria feito se tomarmos por verdadeiro o relato dessa paciente. Então, o Freud ele se usa desse relato para esclarecer algumas coisas referentes à psicanálise, mas ele próprio admite que não pode ser considerado como se esse relato realmente seja totalmente verdadeiro, e essa cautela se faz necessária para não se tecer críticas a respeito de um outro profissional sem conhecer o que realmente aconteceu no nosso ponto de vista, tomando apenas o ponto de vista do paciente como verdadeiro. Então, o que o Freud nos fala referente a essa interpretação que esse médico teria dado se tomarmos por verdadeiro o discurso dessa paciente? Então, para começo assim de conversa, já de início, ele não faz ideia do que é a sexualidade dentro da psicanálise. Então esse já é o primeiro passo a analisarmos. Quando um médico diz para uma mulher recém-separada que o problema dela é a ausência da atividade sexual, ele até pode ter razão nessa afirmação. Mas primeiro de tudo, para ele chegar a essa compreensão, não é assim. Simplesmente eu sei que ela se separou e eu atribuo a separação ao problema psíquico dela. Primeira coisa de tudo, o próprio Freud nos traz, seria necessário uma ligação entre esse paciente e esse terapeuta. Ou, neste caso, esse pseudoterapeuta, né? Porque sabemos que uma pessoa que se referencia deste modo à sexualidade simplesmente não tem condição alguma de exercer psicanálise, isso o próprio Freud afirma, como vamos ver logo à frente. Então, a primeira coisa, para esse médico chegar à compreensão de que, de fato, é a ausência de atividade sexual que está influindo no psiquismo dessa paciente, ele teria que estabelecer uma transferência com ela, ele teria que ter uma análise muito profunda do psiquismo dela através dos sinais do inconsciente, para aí talvez ele conseguir chegar a essa compreensão. Então não é uma coisa assim que você sabe que ela separou e esse é o problema. Por exemplo, a ansiedade dela, e aqui hipotetizando, Freud não traz isso, mas para ficar mais compreensível, por exemplo, ela se separou recentemente. Só que a separação dela afetou o filho dela, que até então era uma pessoa extremamente comportada dentro dos padrões esperados, e o filho dela, depois da separação, passou a, por exemplo, andar com prostitutas, passou a fazer uso de drogas ilícitas, e é isso que está gerando ansiedade dela. Então não é a separação que está gerando ansiedade, mas sim as atitudes do filho dela motivadas pela separação. Então, o terapeuta atribuir logo de cara a sexualidade no sentido de coito, de ato sexual, é simplesmente um erro completamente amador. Então não se pode fazer esse tipo de análise. É uma coisa que demanda uma longa terapia para você chegar a acessar o que realmente está gerando ansiedade nessa paciente. Começa por aí. Segunda coisa, a própria compreensão da sexualidade. Então, quando este médico ele recomenda a essa senhora que ela ou retorne para o ex-marido, ou arrume um amante, ou se masturbe, obviamente nós vemos que ele está levando a sexualidade no sentido popular, vulgar e fútil. Ele está levando a sexualidade no sentido de coito, de ato sexual ou de análogos a ele. Ou seja, situações que remetem ao ato sexual, como a masturbação. Isso é patético. Isso é um erro grotesco.
porque nada justifica dentro da psicanálise você simplesmente simplificar a sexualidade a um ato sexual. A sexualidade dentro da compreensão psicanalítica é algo muito maior. A sexualidade envolve o desejo, a busca do desejo e a obtenção do prazer pela realização desse desejo. E isso pode ser referente ao ato sexual, que há um desejo pela outra pessoa, uma busca desse desejo na realização do ato e a realização deste prazer pela realização do desejo na questão do gozo. Pode ser isso ou pode ser simplesmente a fome. A minha fome é um ato de sexualidade. Eu tenho o desejo de alimento, eu vou em busca desse alimento, eu me alimento e eu sacio a fome e isso me gera um prazer. É a busca do prazer e a obtenção dele pela saciação de um desejo. Isso é sexualidade. Então a sexualidade ela é ampla, ela é muito ampla. A sexualidade não é sexo, que se refere a gêneros masculino e feminino. A sexualidade não é ato sexual, que se refere ao coito. A sexualidade é algo muito mais amplo, que envolve tudo isso e muito mais. Então, ali nós vemos um dos erros mais grotescos que esse médico comete, considerando que o discurso seja verdadeiro. Ele simplesmente resume a sexualidade ao senso comum e isso não é cabível dentro da psicanálise. O próprio Freud nos traz um alerta neste mesmo livro, onde ele relata o caso. Quando vocês forem ler, ou se já leram, já viram, que ele nos traz um alerta que é: qualquer um que não entenda a amplitude da sexualidade e as suas questões psíquicas, ou seja, ele se refere a psicossexualidade, qualquer um que não compreenda a amplitude da psicossexualidade não tem capacidade para falar nada de psicanálise. Isso já é uma coisa que o Freud nos traz afirmado no seu livro. Então, se você não conhece, não compreende a dimensão da psicossexualidade, você não pode abrir a boca para falar de psicanálise. Isso já é o passo básico assim, que o Freud nos traz. Porque realmente a psicossexualidade é a base da teoria psicanalítica. Bom, segundo erro que nós vemos que este médico cometeu foi a questão de, primeiro, atribuir somente ao somático questões psíquicas. Então, a ansiedade, que é uma questão psíquica, este médico ele atribuiu simplesmente a questões físicas, que seria o ato do coito, ignorando toda a questão da carga libidinal que essa mulher está desenvolvendo, que essa carga libidinal, por exemplo, ela pode ser sublimada, ela pode ser redirecionada. Então, mesmo que entendamos que realmente, de fato, a partir de análise foi constatado que essa paciente ela sofre de ansiedade por falta de atividade sexual, porque há toda uma carga, uma energia libidinal que ela não consegue descarregar e isso está gerando ansiedade nela. Ela não precisa do sexo para descarregar essa carga libidinal. Ela precisa sim da sexualidade. Ela pode descarregar essa carga libidinal em atividades domésticas. Ela pode descarregar essa atividade libidinal em, por exemplo, caridade. Ela pode descarregar essa energia libidinal em, por exemplo, atividades voltadas para ela, que não seja a masturbação, como, por exemplo, cuidar mais da aparência, ou então realizar qualquer tipo de atividade que a satisfaça, que gere prazer, porque essa carga libidinal que ela estaria direcionando anteriormente ao marido e a vida com o marido, e aí também não se refere à sexualidade com o marido só como ato do coito, mas sim como toda aquela vida doméstica, aquela vida de amor e retribuição, se subentende do amor do marido por ela, toda essa carga que ela estava descarregando naquele objeto dela, que era o marido, quando ela se separa, e aqui eu tô falando quando se entende que eu falo de atividades domésticas, da mulher, tudo, lembremos que é um caso do Freud, lá de 1900 e pouquinho. Então, lembremos que nessa época é assim que a mulher era vista. Então, a mulher
O máximo que ela tinha de atividades que ela podia fazer eram atividades domésticas ou algumas atividades voltadas para artesanato, como tricô, costura. Não se pensava na ideia de uma mulher sair para trabalhar numa fábrica, numa indústria, ou para se formar em medicina, em outras coisas, raramente ocorriam devido ao pensamento da sociedade. Então lembremos da época temporal, não sejamos anacrônicos. Então toda essa energia libidinal que essa mulher desprendia para o casamento, agora ela não tinha mais para onde mandar essa energia libidinal, porque o casamento se encerrou. E ela tem que encontrar uma nova descarga para essa energia libidinal para a obtenção do prazer. Porque a energia libidinal, ela fica forçando até encontrar o prazer. A função e a finalidade dela é encontrar o prazer. E essa pessoa, ela precisa, em algum lugar, encontrar prazer, encontrar alguma atividade que gere descarga dessa energia libidinal e gere o prazer. E isso pode sim ser o coito, ou pode ser qualquer atividade doméstica, pode ser um emprego, pode ser uma formação em uma universidade, pode ser qualquer coisa. Então aí nós vemos a amplitude da sexualidade a qual o Freud se refere. E aí nós vemos o erro grotesco desse médico de simplificar a sexualidade simplesmente ao coito ou análogos do coito. Bom, a outra questão que é necessário que nós compreendamos é a ignorância deste médico, lembrando sempre que estamos entendendo como se de fato o que a paciente trouxe é verdadeiro, a ignorância desse médico ao fazer uma recomendação óbvia para essa paciente. Porque se de fato a paciente está com falta de ato sexual, de coito, você dizer para ela que ela pode voltar pro ex, encontrar um amante ou se masturbar, é uma informação meio óbvia, né? É difícil acreditar que nesse caso, como Freud nos traz a mulher entre seus 45 a 50 anos, se estivéssemos falando, mesmo naquela época, se estivéssemos falando de uma adolescente de 14, 16 anos, talvez até fosse cabível um médico dizer para ela que ela pode se masturbar, talvez ela não soubesse disso. Agora, se tratando de uma mulher de 45 a 50 anos que já passou por um casamento, nós consideramos um pouco difícil acreditar que essa mulher não sabia que ela poderia encontrar um outro homem ou se masturbar, ou que ela precisava da autorização de um médico para isso. Então isso Freud também nos aponta como uma grande ignorância desse médico, achar que essa mulher precisa da autorização dele para fazer tais atos. Então, obviamente, essa mulher já sabe que ela pode encontrar um outro homem para praticar o ato sexual, ou ela pode se masturbar. Se ela não fez isso ainda, considerando que ela não tenha feito, é porque há algum bloqueio psíquico. Então há alguma coisa no psiquismo dela que impede ela de fazer isso. Isso é óbvio. Afinal, uma mulher de 45 a 50 anos conhece as atividades sexuais de uma maneira bem considerável. Então, se ela não pratica nenhuma das opiniões dadas por esse médico, é porque, obviamente, há alguma coisa no psiquismo dela que não permite que ela faça isso. E aí é uma coisa muito grotesca que esse médico deixa passar. Que a mulher não precisa da autorização dele para transar com outro homem ou para se masturbar. Se ela não faz isso, é porque tem alguma coisa impedindo. E aí talvez seja, por exemplo, os sentimentos que ela ainda tem pelo seu ex. Talvez seja um conflito sentimental ali, que ela, ao mesmo tempo que ela ainda ama o ex, ela tem uma repulsa que não permite que ela volte. A repulsa não permite que ela volte, porém o amor que ela ainda desprende pelaquele ex também não permite que ela ache outra pessoa. E que talvez ela não precise achar outra pessoa. Talvez ela viva muito bem sem ninguém. Apesar de que na época do Freud era meio impensável a ideia de uma mulher ter uma vida feliz sem uma outra pessoa ao seu lado, hoje nós sabemos que é mais do que comum, que é ridículo você pensar que uma pessoa precisa de outro ao seu lado para ser feliz. A pessoa, ela tem a opção de ter outro ao seu lado, mas ela pode simplesmente se dedicar à carreira, à vida particular dela, pode até transar com quantas pessoas ela quiser sem ter nenhum tipo de relacionamento fixo. É da conta de cada um. Então, quando este médico faz essa indicação, ele simplesmente ignora a questão do psiquismo dessa paciente. Uma paciente que vem até ele com uma queixa nervosa, com uma queixa dos nervos, ou seja, ansiedade. E aí, este sujeito simplesmente
ignora completamente o fato de ela estar doente dos nervos e dá indicações somáticas para ela, ignorando todos os bloqueios psíquicos que ela pode ter para ainda não ter realizado essas indicações somáticas que ele deu, que são as mais óbvias possíveis. Então, aqui nós notamos o quanto que uma análise precoce e selvagem, e por isso o título do texto, então uma análise que na antiga tradução é trazida como silvestre, e aí as minhas críticas também tecidas à tradução antiga, que silvestre a nós não reflete muita coisa, faz lembrar de animal silvestre, mas não quer dizer muita coisa, não traz muita carga sentimental na nossa cultura. Já quando nós falamos de selvagem, nós já remetemos automaticamente a uma coisa bruta, estúpida, uma coisa inicial, uma coisa intensa, que é de compreensão pequena, ou seja, o que é um animal selvagem? É aquele animal que vê um ser e qualquer atitude daquele ser representa um risco para ele, ele já ataca. Então é uma coisa explosiva, inicial, sem a deliberação necessária, sem entender se aquela atitude realmente é agressiva, sem entender todo o contexto. E é isso que Freud quer dizer quando ele se refere a essa psicanálise selvagem. Então ele justamente quer nos dizer que essa psicanálise praticada por pessoas que não têm conhecimento psicanalítico algum ou que fizeram uma leitura muito superficial da psicanálise e que tiveram uma compreensão completamente leiga e completamente sem noção da psicanálise. Então, a coisa que o Freud nos traz é que se fosse tão fácil assim, simplesmente a paciente se separou e o problema dela é a questão da falta de sexo. Se fosse uma coisa tão simples assim, a própria leitura de livros e palestras, seminários a respeito, seria o suficiente para a pessoa conhecer o inconsciente dela e resolver todos os seus problemas. Ela não precisaria de terapia. Então o que o Freud nos traz que é o ato terapêutico? Além de chegar a esse, que é a mínima parte da psicanálise, que é você compreender de onde vem o sintoma, e que não é feito da forma como o médico fez, mas você compreender de onde vem o sintoma e o que é o sintoma é a primeira parte. Eu geralmente, quando vou explicar a respeito da terapia, eu me detenho nessa primeira parte por uma questão realmente de facilitar a compreensão para leigos. Mas quando a terapia é realizada, ela vai para muito além dessa primeira parte. Então, além de compreender a origem e o significado do sintoma, quando compreende o que ocorre no psiquismo do paciente, não é simplesmente compreendi e está resolvido. Em termos falando de uma maneira leiga e superficial. Mas o que ocorre em profundidade é muito maior. Seria como dizer, por exemplo, que por exemplo, o ato de... Deixa eu encontrar um exemplo meio palpável assim para o senso comum. Por exemplo, seria o mesmo que dizer que cozinhar feijão é colocar dentro de uma panela e pôr no fogo. Em resumo, é isso. Mas se nós formos analisar profundamente, é muito mais do que isso. Tem toda uma questão do aquecimento da água, da quebra de partículas, da modificação de estrutura molecular do feijão, da questão de vaporização da água. É N fatores químicos que ocorrem ali para possibilitar o cozimento desse feijão. Então, em resumo, sim, é colocar o feijão no fogo e cozinhar. Mas, quando vamos analisar isso de uma maneira científica, é muito mais amplo. Igualmente na psicanálise. Em resumo, sim, é o paciente descobrir a origem do seu sintoma e o que o sintoma representa na vida dele e resolver o seu problema. Mas isso de maneira muito resumida. Se nós formos analisar isso a fundo nas raízes, existe toda uma questão de quando esse paciente compreende aonde está o sintoma, ele compreende a força libidinal que ele está deslocando para esse sintoma. Ele apanha essa força libidinal, traz novamente para ele, para o seu domínio, e aí ela deixa de ser uma coisa inconsciente para ser uma coisa consciente. A partir do momento que ela se torna consciente, ele pega essa força libidinal, direciona ela a um novo objeto para a obtenção do retorno do prazer que é esperado dessa força libidinal. Então é um processo muito mais complexo e muito mais amplo.
Não é simplesmente dizer para o paciente de onde vem o sintoma dele e resolver o problema dele. Não, há toda uma elaboração que é necessária a compreensão do terapeuta, não é necessária a compreensão do paciente. Então o paciente não precisa entender que ele tem que reelaborar tudo isso. Assim como o paciente, por exemplo, que vai no médico, não precisa compreender que aquele medicamento que ele está tomando vai agir em determinados anticorpos dele, vai produzir determinadas modificações biológicas e bioquímicas nele para o combate de um parasita de tal espécie, de tal categoria, descoberto por tal sujeito. Então ele não precisa saber de tudo isso. Ele só precisa saber que ele está doente por isso e ele precisa tomar esse medicamento. Acabou. Mesma coisa referente à terapia. O paciente não precisa saber de toda a teoria psicanalítica elaborada. Ele só precisa saber de onde vem o sintoma para ele conseguir realizar todo esse processo que ele realiza de maneira automática, praticamente, com o auxílio do terapeuta. Agora, o terapeuta sim, esse precisa saber de todo esse processo e de como que o paciente vai reelaborar tudo isso, para não realizar a psicanálise silvestre ou selvagem. Então, quando o Freud nos traz isso, ele nos traz a cautela e a necessidade de se conhecer e entender do que vai se falar, para não cometermos erros grotescos como o desse médico, que se levarmos a narração da paciente como verdadeira, nós percebemos facilmente que esse médico simplesmente não tem conhecimento e entendimento algum da teoria psicanalítica. Comete erros leigos, simplesmente banais, que qualquer um que tenha a mínima leitura vai entender esses erros e saberá que não são coerentes essas colocações deste terapeuta, ou suposto, entre aspas, terapeuta, já que de psicanalista ele nada tem. Então este texto do Freud é um alerta para nós da importância de se conhecer e entender a psicanálise e de não sair por aí diagnosticando a torto e direito, compreendendo de maneira banal e fútil a psicanálise. Então, falar de uma abordagem psicológica sem o entendimento adequado é simplesmente inadmissível, porque nós estamos falando de realmente cometer atos assim realmente grotescos. Enfim, creio que seja isso. Espero que tenha sido de proveito para você este vídeo. Lembrando, os vídeos em hipótese alguma substituem as leituras, então se você ainda não leu o Psicanálise Silvestre ou o Psicanálise Selvagem, vá até a Imago ou a Companhia das Letras, em sentido figurado, obviamente, vá até o volume 11 da Imago e o volume 9 da Companhia das Letras e leia. Este é um texto extremamente curto do Freud, então ele tem em torno de 4 folhas, são 7, 8 páginas. Então assim, mais fácil que isso, creio que nem leitura de histórias em quadrinhos. Então é uma leitura extremamente fácil do Freud, é uma leitura leve, é uma leitura curta, então é muito agradável, é muito deliciosa de realizar essa leitura. Então realizem essa leitura porque ela é de importante, é um fator importante essa leitura para quem esteja estudando a psicanálise. Até mesmo porque às vezes a gente faz brincadeiras entre pessoas que estudam psicanálise, eu sei disso porque eu como estudo e tem outros colegas que estudam, a gente também de vez em quando brinca, até com os professores, inclusive da área da abordagem psicanalítica, a gente brinca fazendo analogias à psicanálise. Então, por exemplo, às vezes alguém fala de algum som que está incomodando, tá ouvindo esse barulho? Aí você já sai aquela brincadeira, isso aí é psicose, isso aí não tem barulho nenhum não. Isso aí é alucinação, é psicose esquizofrênica. Então a gente faz algumas brincadeirinhas, geralmente, entre pessoas que conhecem a teoria e que sabem que isso é brincadeira. É diferente de você falar uma coisa dessa para uma pessoa que não conhece a teoria, não sabe que não é isso a teoria, e aí você faz uma brincadeira dessa e a pessoa realmente vai ficar com aquilo na cabeça, putz, mas será que eu realmente estou ouvindo coisas? Será que eu sou esquizofrênico? E você pode gerar uma sequência de transtornos e de sofrimentos naquela pessoa por causa de uma porcaria que você disse em um momento completamente inadequado. Então eu costumo comparar isso, que é a mesma coisa, a mesma diferença entre, por exemplo, você chegar para um colega teu por brincadeira e dizer, e aí,
Perdeu o pé e ó, teu pé não tá mais aí, onde é que tá? Por zoeira, ou então, você viu que teu carro não tá no estacionamento, acho que roubaram, e que você sabe que o cara nem vai levar a sério, ou se levar a sério ele vai sair ali na janela, dar uma olhadinha, ver que o carro tá lá e não vai dar bola. É diferente você fazer uma brincadeira dessa, de você chegar pra um sujeito e falar, putz, o cara tava vindo ali, a tua mãe foi atropelada e morreu ali na esquina. Cara, é uma coisa totalmente diferente. O peso dessas coisas são totalmente distintos. Então é necessário entendermos que essas brincadeiras não cabem. Mesmo entre quem entende a teoria é necessário cautela, que dirá para quem não entende. E então, falar em diagnóstico, tipo você ouvir de uma pessoa tal coisa e dizer que ela é isso, é aquilo, é inaceitável. É simplesmente inaceitável, em hipótese alguma. Isso, inclusive, configura crime legal. Então você pode, inclusive, ser preso ou, no mínimo, receber um bom processo judicial por isso. Porque não cabe, não é aceitável. Então você falar porque uma pessoa te diz tal coisa, e você leu Freud lá e o Freud diz que tal coisa pode ser isso, você dizer para a pessoa, isso é inaceitável. Então isso é o que Freud nos traz como uma psicanálise selvagem, uma psicanálise silvestre ou selvagem. É importante entendermos isso, é importante entendermos o peso disso para não fazermos. Eu espero que isso tenha sido de utilidade para você. Agradeço muito a todos os inscritos do canal. Estamos aí com mais de 1.600 inscritos. Temos mais de 240 vídeos disponíveis no canal. Então se você ainda não é inscrito, acesse e se inscreva. Lembrando, assista os outros 5 vídeos anteriores a esse da mesma série Psicanálise. São vídeos como esse, embasados, um pouco mais didáticos. Caso tenha interesse, assista os demais vídeos também no canal. Existem vários outros vídeos em várias outras áreas, diferentes abordagens da psicologia e da filosofia. E é isso. Obrigado a todos pela atenção. Um grande abraço para vocês. Ainda não é final de ano, né? Ainda não estamos no último dia do ano, então novamente um bom fim de ano, boas festividades para todos os que estão assistindo. Para os que não estão assistindo também, apesar de que não vão receber as felicitações, mas espero que tenham boas festas e boas comemorações de final de ano, sempre com responsabilidade. Vamos bancar um pouco aqui a função paterna, né? Fazer um pouco de castração. Então sempre lembrando que nada de exagerar nas bebidas alcoólicas por questão de saúde e também nem pensar beber e dirigir. Lembrando sempre que também ter um pouco de cautela aí com os parentes, principalmente com as pessoas mais idosas, que muitas vezes as pessoas mais jovens não têm tanto tato e não têm tanta paciência. Vamos também desprender um pouco de amor e de carinho pelos familiares, ter um pouco de paciência com as pessoas e entender que a nossa visão não é uma visão universal, então não é uma visão que é aplicável a todos. Cada um tem a sua forma de viver e ver a vida e, como a psicanálise diz, respeitar as singularidades de cada um e entender que cada um vive a vida à sua maneira e aquela é a melhor maneira de viver para aquele sujeito. Mesmo que para nós pareça absurda essa maneira de viver, é a maneira de viver dele. Obrigado a todos pela atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo.